Olá, muito bom dia! Estamos começando a partir de agora o Café com o Pastor Sérgio e hoje nós temos aqui conosco o escritor e diácono João Albuquerque. A paz do Senhor, diácono João. Paz, Pastor Sérgio, muito bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos e que vos sirva para chamar a atenção aquilo que Deus tem feito sobre a minha vida e aquilo que Deus faz sempre. É isso aí. E é muito importante, nós estamos aqui durante esse mês falando sobre algo muito forte, né? Porque Deus falou comigo que o mês de novembro é o mês do agir de Deus. Em Isaías 43 fala que em Isaías 43:13 fala assim: Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Agindo eu, quem impedirá? Não há ninguém que possa escapar das mãos do Senhor. E o nosso querido diácono João e escritor, ele fala sobre algo muito interessante, está aqui o livro dele, chama Raízes Profundas. Fala sobre como que Deus pode mudar a vida de alguém. Ou seja, o agir de Deus ele é tão grande a ponto de trazer transformação, não é isso? Eu queria saber um pouco sobre essa história aí de raízes profundas. Isto começou com uma ideia minha de fazer uma autobiografia, contando um pouco da minha história, sendo eu de uma cultura católica, virando para evangélico ao fim de 30 e muitos anos. Amém por isso. Então conto um pouco da minha história para verem que também aquilo que muitas vezes contam que é feito nas escolas não é totalmente mentira, que já existia mesmo antes e que nunca foi feito nada. E depois conto também a minha transformação, quando conheci a minha esposa, o que me levou a vir para a igreja, neste caso para a CME, para o Ministério CME, e os apoios que eu tive e toda a transformação feita. É muito importante a gente entender que quando Deus ele começa a agir na nossa vida, inicia-se um período de transformação, período de mudança. A mudança, ela não é algo que vai acontecer do dia para a noite, né? É algo que vai acontecer gradativamente. E quando nós abrimos o nosso coração, estamos dispostos a deixar Deus agir, né, nas nossas vidas, nós começamos a criar raízes, né? Porque é a raiz que dá a sustentabilidade para a árvore, né? Se você vê aquela árvore linda, bonita, Uhum. mas você sabe que quanto maior é a árvore, quanto mais alta é a árvore, maior é a sua raiz. Ou seja, Deus quer fazer você crescer, se tornar algo bonito, mas também Ele quer que você tenha profundidade, Mais nada, né? exatamente. Quer que você tenha raiz, não é isso? Exatamente. E nós só começamos a ter raiz a partir do momento que temos experiência com Deus. E eu não tinha, eu na altura não tinha experiência com Deus e fui adquirindo ao longo deste tempo. E cada vez vamos tendo mais. Claro que a minha base, ou a minha raiz, se foi aprofundando e se foi agarrando à rocha que é Jesus. É muito importante a gente saber disso, né? Que Jesus ele é o centro de todas as coisas. É o centro de todas as coisas. Então, eu fico muito feliz, né? Como que Deus pode mudar o coração, a vida de pessoas. Não importa é, qual é a sua nacionalidade, não importa qual a experiência anterior que você teve. Porque quando nós encontramos com Cristo, não é uma religião, né? Servir Não, a Jesus é um estilo de vida, né? exatamente. E é isso que nós entendemos quando nós somos apresentados a Jesus como Salvador, não é isso, Diácono João? Como que você foi apresentado a Jesus? Isto foi curioso. Eu e a minha esposa representávamos uma empresa de venda catálogo, com muita escapuria de cosméticos, não precisamos falar marcas. E na altura fomos a uma reunião dessas mensais e ela no fim da reunião virou-se para mim, olha, tu queres ir a um aniversário? Vamos.
Mas olha que lá não podes beber álcool nem podes fumar. Eu na altura fazia isso tudo e muito mais. Também não tem problema, tenho que respeitar o sítio para onde vou, não faço ali, faço mais tarde. Mas tens a certeza? Tenho a certeza. Se queres ir, vamos, só se tu não quiseres. Não, então, tudo bem, vamos. Na altura foi para o aniversário da filha do pastor da igreja do Barril. E a partir desse momento fui ficando até aos dias de hoje. Já faz 12 anos, se não estou enganado. Curiosamente, todos os pastores que lá estavam na altura profetizavam sobre mim e me tratavam como pastor. E eu dizia que não era. Até que cheguei a um ponto, o pastor da casa veio com a mesma simpatia. Paz, pastor. Não sou pastor, nem de ovelhas quanto vais. E ele virou-se para mim: podes não ser de ovelhas de animais, mas de ovelhas de pessoas, e agora? Logo se vê isso, mais tarde, depois logo se vê. E quem diria hoje que eu estou nesse caminho? Amém. É isso aí. É uma trajetória, né? Criando raízes, se aprofundando. E hoje é interessante e é muito importante esse tema, porque nós vemos hoje a dificuldade de pessoas criarem raízes, né, Diácono João? Sim, Criar raiz, dar um segmento, né? Pessoas ficam mudando o tempo todo, não conseguem criar raiz para ter um direcionamento, né? Uma profundidade em Deus, um direcionamento já linear, correto, né? O que você me diz disso? Como que se cria uma raiz? eu acho que se cria uma raiz com perseverança, persistência, não pensar que isto é um oba-oba, é uma festa, porque Deus diz que a nossa prova é grande, a porta é estreita, mas podemos passar por ela. E ele diz que nós temos que perseverar, temos que nos manter firmes. Se nós nos mantivermos firmes àquilo que nos é proposto, àquilo que nos é mostrado, e confiarmos e acreditarmos em Deus, então nós temos um caminho longo e temos um caminho certo na nossa vitória. É isso aí. É fácil? Não. Não é fácil. Não é não é não. Às vezes as pessoas acham que é fácil. Não é fácil. É um caminho que às vezes nós precisamos de ter renúncias, né? Sim. Renúncias. Mas vale a pena. E o fato de valer a pena é que nós estamos aqui nessa manhã para falar com você que vale a pena você se aprofundar na presença de Deus, você criar raiz na presença de Deus, né? Para que o agir de Deus aconteça na sua vida. Talvez você está pensando assim, as coisas não estão acontecendo, ou parece que está demorando a acontecer, mas uma coisa eu tenho certeza, vai acontecer se você se aprofundar na presença de Deus e deixar com que as raízes possam estar cada vez mais profundas no solo que é Cristo Jesus, esse solo que tem muita fertilidade, que vai trazer muita alegria para você. E aí você vai conseguir crescer, né? Crescer, evoluir e ver que Deus, ele pode fazer muito além daquilo que você pensa, imagina, né? E é isso que Deus está fazendo no nosso meio, Sim. né? Tem feito e está fazendo na vida do nosso escritor, né? Porque é um escritor. O livro aqui ele tem 80 páginas, né? E algo muito edificante, falando sobre a transformação de vida, mudança de vida, como que Deus pode mudar a vida de alguém, né? Independente da situação, se bebe, se fuma, se usa drogas, não importa. Deus ele tem o poder de trazer transformação. Aí eu te pergunto, fácil não foi, Não. mas você conseguiu, né? Sim. É possível? É possível essa mudança? E aí eu te pergunto, vale a pena? Vale. Vale, porque eu hoje sei como estou e onde estou, e provavelmente se continuasse a mesma vida não sei onde estaria. Ou melhor, posso ter uma noção, mas certeza não tenho. Estaria bem pior do que estou agora. Quando tu falaste em bebida, em tabaco e em drogas, eu fiz isso tudo.
Eu chegava a estar num almoço em casa e beber uma garrafa de vinho. Eu fumava e ao fim de semana eram quase 2 carteiras de cigarro. Eu comprava droga para fumar em casa. E Deus foi tocando em mim, foi mostrando aquilo que poderia fazer e aquilo que fez até hoje. E foi-me tocando para deixar tudo o que me impedia a mim de chegar até ele. Então Eu, não foi nada forçado, né? Nada não, que o não, não. pastor falou assim, não, você tem que deixar de fazer isso. Não, o pastor alertou muitas vezes, João, epá, deves deixar, faz-te mal, hum, não é bom, faz-te mal a duplicar, é para a saúde e para a carteira, e é verdade. E, e fui deixando aos poucos, para terem uma noção, eu quando comprava pólen, que é uma barrinha assim que é desfeita para fumar, eu gastava 20 euros por semana. Esses 20 euros podiam-me servir para outra coisa. Exatamente. Mas enquanto eu tinha aquela barrinha, ia fumando. Quando acabava, ligava para a pessoa e ia buscar mais. Portanto, estava a entrar num caminho muito perigoso, que infelizmente hoje ainda se vê muito jovem, que começa nisso e depois vê-se onde é que acaba. Acaba infelizmente, num sem-abrigo e um total dependente disso. E a única coisa que eu vejo atualmente de tudo o que eu passei e tudo o que ele me tem mostrado, a única coisa que a gente deve estar totalmente dependente é de Cristo, não é de mais ninguém. É isso aí. Portanto, eu estava a ver agora aqui o meu livro, o formato digital, e aqui no primeiro capítulo, no segundo capítulo, onde eu falo da minha juventude, e falo em 1 Timóteo, é um versículo que me chamou a atenção. Nunca o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E nós formos, depois quem quiser adquirir o livro, se for ver aqui, eu conto que frequentava cafés, se for preciso, passava uma tarde inteira nos cafés, só no intuito de beber e fumar. Não tinha vício de jogo, mas jogava bastante, gastava dinheiro em jogos de matraquilhos, acho que vocês chamam de totó, snooker e outros afins. Gastava dinheiro em droga, gastava dinheiro em outras coisas. E atualmente deixei isso tudo, porque Deus foi tocando e disse: o melhor é deixares, porque tens uma vida muito melhor pela frente comigo. É por isso que a orientação pastoral ela é muito importante para as pessoas que entendem o que é uma orientação pastoral. Nós, pastores, nós não obrigamos ninguém a mudar de vida. Nós instruímos o caminho, nós orientamos pessoas, mas quem faz a obra é o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus fez a obra na vida desse nosso querido aqui, que hoje é diácono, né, na CME. E eu tenho certeza que a trajetória dele é longa, né, porque existe uma promessa de Deus sobre a vida dele. Então, tá aí uma dica para você que quer mudar de vida. Procure a nossa igreja. Venha falar conosco. Eu tenho certeza que você vai ter a orientação e a instrução para que você possa também mudar de vida através dos testemunhos de pessoas que tiveram as suas vidas mudadas, né? Está aqui o nosso diácono, que também agora ele é escritor, escreveu esse livro, e eu tenho certeza que mais outros ele vai escrever, porque são experiências que Deus faz. Então, isso vai fazer com que, como ele disse, ele teve uma orientação, né? E ele ouviu essa orientação, começou a colocar em prática, e quem fez a obra foi o Espírito Santo. Sim. Né? Por isso que eu fiz essa pergunta, se foi alguma coisa forçada. Não foi nada forçado. Mas o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aí eu te faço uma outra pergunta para a gente estar finalizando. Né? Você sente falta daquela vida passada? Não. Nada. E hoje, como que é a sua vida, assim, no resumo geral? As suas
expectativas, né? Diante da presença de Deus e das experiências que Deus tem para você? Antes de entrar para te responder a essa pergunta, ou para responder a essa pergunta, há uma coisa muito interessante. Todos pensam que essa vida de jovem, dizem que é a vida da loucura, que devem aproveitar tudo e mais alguma coisa, não nos leva a nada. Leva-nos uma alegria momentânea, uma alegria do momento. E quando todos pensam que é bom tocar se calhar num assunto que até pode vir a ser um pouco controverso. Quando dizem que é bom ter vários parceiros, várias pessoas, relacionar-se com várias pessoas, não é bom, só nos torna vazios. Eu também tive assim, eu não nego, eu também tive assim, eu fumava, eu bebia, como já contei, cheguei a fumar droga, cheguei a ir a essas casas que vocês chamam de boate. Para nós é outra coisa, mas não interessa. Vamos ter aqui o... E, e o que eu espero hoje em dia, tudo o que Deus fez, tudo o que Deus me transformou, e eu creio que Ele ainda me vai transformar muito mais, mas creio que a minha vida vai ser muito melhor com Ele do que sem Ele. Tenho um longo caminho pela frente, creio que Deus tem grandes bênçãos para mim, e fazendo o que é correto e fazendo aquilo que Ele nos mostra todos os dias, as bênçãos aparecem. As bênçãos aparecem. E o que eu espero, cada vez ser mais e melhor, ser o melhor servo de Deus, ser um bom falante dele, um bom profeta nas mãos dele e fazer tudo aquilo que ele quer. É isso aí. Tá aí para você aí, ó, uma palavra de Deus para sua vida. Venha para a presença de Deus. Deus tem muito mais para fazer na sua vida. E eu tenho certeza que muita coisa pode acontecer. Se você realmente entregar a sua vida para Ele, você vai ter testemunhos maravilhosos para contar. E eu tenho certeza que a sua vida vai mudar por completo. Não é isso? Sem dúvida. Então está agora encerrado o nosso podcast Café com o Pastor Sérgio e aqui com o nosso diácono e escritor João Albuquerque. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo podcast, em nome de Jesus. Tchauzinho para Amém. vocês. Amém. Paz. Glória a Deus.